Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. E hoje eu resolvi que eu vou falar sobre a primeira vez na minha vida em que eu assisti Beetlejuice. E foi essa semana, em 2024. Eu tinha a impressão que eu já tinha assistido Beetlejuice em algum momento, ou pelo menos o finalzinho dele, porque muitos anos atrás, quando eu cheguei em casa depois de uma entrevista de emprego que não deu certo, pra variar, achei que era esse filme que estava passando no final da sessão da tarde, mas assistindo, eu percebi que eu nunca tinha visto nenhuma daquelas cenas na minha vida. Então devia ser qualquer outro filme, sei lá, Mansão Mal Assombrada do Ed Murphy, provavelmente. Assisti Beetlejuice, porque eu queria saber como é que era o filme, afinal de contas, 36 anos depois vai sair a continuação, né? Dia 5 de setembro sai Beetlejuice, Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. E eu não tinha nunca na minha vida assistido esse primeiro, que é, né, Beetlejuice, os fantasmas se divertem. E assim, vou te dizer que achei bem sessão da tarde mesmo, achei divertido. Mas, pra minha surpresa, eu não fazia ideia que o filme, assim, como é que eu vou dizer isso? Eu não imaginava que em Beetlejuice o personagem mais chato fosse o Beetlejuice. Eu até peço desculpa se em algum momento isso chegar no ouvido de um grande fã, mas, meu Deus, que bicho chato. Tudo bem, isso não torna ele menos icônico, não desmerece o personagem em nada. Mas, nossa, que chato, eu tava muito irritada com ele, apesar de que é proposital, obviamente, né? Que ele fosse assim, bem. De ficar atazanando as pessoas, afinal de contas, é por isso que ele se isolou e não trabalhava mais com o pessoal do pós-morte, né? Do além, que ajudava as pessoas a entender como é que morreram e o que faziam. Mas fiquei um pouco espantada com como era chato o Beetlejuice, apesar de ser divertido as cenas dele. Mas ele nos entrega looks, o que é inegável. E essa também foi uma coisa que me fez querer assistir o filme, porque em algum momento, em algum Halloween da minha vida, não sei se desse ano ou de algum outro, eu pretendo me fantasiar de Beetlejuice, ou pelo menos fazer a maquiagem, né, que é um pouco mais tranquilo do que fazer toda a roupa dele. Então eu queria entender como que ele era, como que era o filme, e pra isso foi divertido, eu acho que serviu bem. Beetlejuice conta a história do casal Maitland, que é a Barbara Maitland e o Adam Maitland, vividos pela Dina Davis e pelo Alec Baldwin. Jovenzinhos, é lá de 1988 o filme, né? Então faz aí realmente 36 anos. O Alec Baldwin, que eu tive que pesquisar se não era o pai da Hailey Bieber, eu sempre confundo. Ele é tio dela, na verdade. Tio avô agora, né? Porque ela teve aí o Baby Bieber, então ele virou tio avô. Mas eu sempre confundo. O pai da Hailey é irmão do Alec Baldwin, não é ele próprio. Enfim, curiosidades aleatórias. A Dina Davis eu nunca tinha visto, eu não me lembro de ter assistido nenhum outro filme com ela, mas belíssima atriz. Tanto ela quanto o Alec, um casal muito bonito no filme. É o cabelão volumoso dos anos 80 que ela usava? Era. Um grande hit, aparentemente, né? Eu não tava nos anos 80 pra saber, mas pelo visto era um grande penteado. Mas, assim, linda, belíssima. E conta a história deles. Eles estão de férias, resolveram passar as férias em casa pela primeira vez na vida, não vão viajar pra lugar nenhum. Moram numa cidadezinha pequena e o Adam tem uma loja de ferragens. E ele convida a Bárbara para ir até a loja pegar um pincel para continuar a maquete da cidade que ele está construindo, e é isso que ele vai fazer nas férias. Beleza. Foram lá, pegaram o pincel, na volta para casa, para desviar de um cachorrinho que está atravessando a rua, eles simplesmente se atravessam numa ponte e caem da ponte. Para não matar o cachorro, achei inclusive justificável, tá? Para o cachorrinho sobreviver, eles tiveram que morrer. Sinto muito, um beijo a todos. Mas na hora eu não achei que eles tinham morrido, tá? Fiquei num impasse. Porque eu vi eles caindo, ou assim, é que não tinha como não morrer, sinceramente. Cai da ponte, o carro de cabeça para baixo, não tem como, gente. Só que quando eles chegaram em casa molhados, eu pensei, nossa, sobreviveram à queda de uma ponte de cabeça para baixo dentro d'água, parabéns. Chegaram em casa molhados, mas eles não lembravam como que tinham chegado lá. Eles ficaram direto da porta para dentro, eles não fizeram o caminho todo. Aí eu comecei a pensar, eles estão mortos e ainda não sabem. Acho que é a beleza de nunca ter visto um filme e nem saber nada sobre, acho que é isso, né? Percebi que eles estavam mortos de verdade quando entraram na casa e a lareira acendeu sozinha. E também depois porque a Bárbara chegou mais perto ainda da lareira e os dois dedos da mão dela pareciam dois fósforozinhos acesos. Então assim, né, era eles que estavam acendendo a fogueirinha ali da lareira
sem nem chegar perto. A gente acompanha, tem 1h33 esse filme, e a gente passa uns 40 minutos vendo eles tentando expulsar da casa pessoas que chegaram pra morar lá. Antes deles morrerem, já tinha uma pessoa da família, a Jane, que queria vender muito a casa, aparentemente ela é corretora imobiliária. E eles não vendiam, não tinha Cristo que fizesse eles vender. Passou o funeral, ela com roupa de luto foi lá e botou com a placa de vendido. A casa já estava vendida, gente. Pros Ditts, que aí é a família que vem com o pai da Winona Ryder, a Winona e a madrasta dela. Fui pesquisar antes de gravar esse podcast e a Winona tinha 16 anos de idade, por isso que ela tá muito novinha, jovenzinha no filme, muito bonitinha. E assim, uma outra coisa, tá? Como eu nunca assisti esse filme antes, todas as imagens que eu via sobre, eu podia jurar que a Winona era um fantasma. Que ela já estava morta, que ela fazia parte dos fantasmas que se divertiam. Mas não, ela só era uma emo dos anos 80. Uma garota diferente de todas as outras. Inclusive nessa parte achei divertido, porque quando ela conversa com o Adam e com a Bárbara, eles ficam surpresos que ela é a única pessoa viva que enxerga eles. E aí ela diz que o ser humano costuma ignorar o que é diferente e o que é, sei lá, assim, as pessoas não costumam ver. Tudo que é diferente, tudo que é sombrio, que não é do costume das pessoas é ignorado. Mas como ela é diferente, como ela não é comum, então ela via eles. E aí a Bárbara olha pra ela de cima a baixo e fala: Nossa, engraçado. Te acho tão normalzinha. É muito interessante pensar isso, né? Porque tem muita gente que, ai, não, eu sou muito diferente dos outros, ai, eu sou incompreendido. Você é normal, você é um adolescente, e naquele caso ali, realmente, porque eu fui ver as idades, o filme é de junho, a Winona fez 17 só em outubro. Então ela era literal adolescente, e aí espelhou muito bem o espírito de. Usar espírito nessa frase ficou meio estranho, né? Mas o espírito de um adolescente bem encarnado nela. Então eles passam uns 40 minutos mais ou menos tentando descobrir como que eles expulsam a família que se mudou para casa e eles não leem o manual que eles recebem, o manual para recém-falecidos. Tem tudo escrito lá, mas eles não entendem muito bem como é que funciona. Então, umas 2, 3 vezes eles acabam indo para tipo uma repartição pública, só que do além, para tentar entender o que aconteceu, como que eles se livram dos invasores da casa deles. E é só aí quase 1 hora de filme que aparece de fato o Beetlejuice. Eu pensava que não, ele vai estar ali desde o começo. Ele vai aparecer desde o começo. Ele aparece assim, propaganda da TV, o panfletinho falando que tá precisando de ajuda para expulsar os vivos, me chama, umas coisas assim. Mas não é totalmente focado nele, assim, ele aparece, ele é a estrela, ele é quem dá o nome pro filme, mas quem salva a pátria e a própria casa ali são os Maitland, porque eles conseguem dar conta muito bem. Eles começam a descobrir como espantar as pessoas e eles dão um jeito deles. E é aí que tem a cena que eu acho que eu vi um pedaço uma vez na minha vida no Diva Depressão, que é da família Dietz com alguns convidados na janta, dançando uma música que se chama Dale, mas na minha cabeça se chamava Cale-me Banana, porque fala isso na música. E Cale-me Banana é como Diva Depressão se refere a Rafa Kalimann. Então eu sabia que isso acontecia por conta do Diva Depressão, mas eu não lembrava da cena. Eu já tinha visto um pedacinho há muitos anos atrás, quando eles foram explicar o que era Cale-me Banana. E aí tem a cena, né, da madrasta ali, Ditz, incorporando e cantando essa música sem saber de onde é que ela vem, e toda a mesa dançando. É calypso, dizem que o ritmo dessa música é calypso. Então, eles dançando calypso, e a Winona, que no filme chama Lydia, achando engraçadíssimo porque ela não tá fazendo parte daquilo e ela sabe que são os fantasmas do Adam e da Bárbara que tá fazendo isso com a família pra ver se eles se assustam. Não se assustam, tá? Spoiler, não se assustam. Mas muito divertido. E aí eu não esperava por essa cena. Foi aí que eu percebi que eu nunca tinha assistido mesmo, porque se tivesse visto antes eu lembraria e eu não lembrava. Ah, sim, e além da música lá do Dale, do Call Banana, eu percebi, graças ao fim do filme, que, enfim, assim, os Maitland permanecem na casa, vão ficar 125 anos lá até que eles possam ser chamados pro além. Mas eles agora se dão bem com os pais da Lídia, enfim, dividem a casa, tudo certinho. E a Lídia tirou uma nota boa em matemática, então ela pergunta se eles podem fazer com ela
o que eles costumam fazer quando ela tira nota boa, que é o quê? Fazer ela levitar enquanto ela dança um calypso ali pra comemorar com a roupinha de colégio dela. E foi nessa cena, na última cena do filme de Beetlejuice, que eu fui descobrir que Shake Senhora não é uma música lançada pelo Pitbull no meio dos anos 2000. 2010 ali. Porque, assim, eu sou de 93, então eu fui adolescente na metade dos anos 2000, 2010. Pitbull era um grande hitmaker. E Shake Senhora era, assim, uma música muito famosa. E eu pensava que era dele. Descobri que não, que em 1988 já existia essa música com um ritmo próprio do calypso. E o Pitbull só foi lá, pegou e fez um remix. Eu não sei porque que eu tô surpresa com isso, porque de 2020 pra cá eu tenho descoberto muitas músicas que eram originais e o Pitbull foi lá e fez um remix. O David Guetta também, porque, né, eu também gosto de David Guetta. Então eu fui descobrindo assim, tipo, olha, não é tão original assim, né? Eles fizeram uma versão eletrônica. E aí quando eu vi a Winona Ryder, adolescente, dançando calypso ao som de Shake Senhora, pensei, olha o Pitbull, me enganou por todos esses... Acontece, né? Descobertas que, nossa, quem diria que a música eletrônica fazia remix de música velha. Mas enfim, num grande resumo, eu achei Beetlejuice bem divertido. Achei legal que no final, assim, o Beetlejuice resolve alguma coisa? Resolve. Ele ajuda ali os Maitland não desaparecerem completamente, mesmo depois de mortos. Mas eu achava que ele apareceria muito mais durante o filme, faria muito mais coisas, além de ser muito chato e tentar se livrar ali do mundo dos mortos e se libertar. Mas tudo bem, eu entendi. Isso não desmerece, como eu falei, não desmerece o personagem. E dá pra entender que ele foi feito pra ser assim, pra encher o saco e tentar ser engraçado, um pouco escrachado demais até, mas como era anos 80 eu entendo. Também entendo que talvez seja por isso que hoje em dia não passa mais. Mas eu quero muito ver essa atualização. 36 anos depois, o que ele vai fazer? Porque vai ter agora a Winona volta. E se eu não me engano, a atriz que fez a madrasta da Winona volta também pro filme, não me lembro o nome dela agora. Mas volta, né, o Michael Keaton, que fez o Beetlejuice. E vai ter a Jenna Ortega, que fez a série da Wandinha, né. Mas, assim, dá pra saber, muito provavelmente esse ano o Halloween vai ser do Beetlejuice. Assim como ano passado deve ter sido da Wandinha, não sei porque eu não fui em nenhuma festa de Halloween, mas ela foi um grande hit, pelo menos entre as crianças, ainda que Wandinha não fosse uma série para crianças, né? E 2022 foi o Halloween do Ed Manson, né? Lembra? Todo mundo com roupinha do Hellfire Club e Stranger Things bombando. Foi o ano do Ed. Então eu acho que esse ano vai ser do Beetlejuice, sim. Quem quiser já se antecipar em fazer maquiagem, fazer look, talvez eu seja uma dessas pessoas, inclusive. Posso estar só especulando e falando nada com nada? Com certeza, mas esse podcast é meio que sempre sobre isso, né? Então não tem nenhuma surpresa. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!